Olá, boa tarde, super boa tarde. Espero que tenham todos tido um excelente final de semana, um excelente domingo, que agora, 17 horas, nós vamos iniciar aqui uma live aqui no Instagram. Tô esperando chegando o pessoal, né? A gente está ativando aí informações hoje sobre imunidade. Temos uma convidada especial, é Ana Laux, que é terapeuta, é professora da Faculdade INAP de Naturopatia, né? Que é a nossa parceira, colaboradora aqui na Aquarius TV Online. E a Ana Laux vai conversar com a gente então sobre como conquistar um organismo forte, né? Tem dicas preciosas aí para dar para gente. Espero estar recebendo sinal online, ver se está tudo bem. Aqui está o Instagram trabalhando para divulgar aí a nossa live, para colocar ao vivo. Eu também estou aguardando a Ana curtir aqui e chegar. Oi, Carla! Muito bom. Então, acabamos de ativar aí a nossa live. A Miriam também chegou. Meninas, hoje nós vamos falar sobre o que é construir uma imunidade forte, né? Um organismo forte nos dias de hoje. A gente está assinando aí para vocês. Vão segurando aí que daqui a instantes entra aí. Oi, Angélica. Oi, Marcos. Tudo bom? Tudo jóia, Miriam? Regina chegando aí também. Olha só. A Mara. Vamos aguardar uns instantes entrar aqui na sala com a gente a Ana Laux. Já está atenta, já falamos aqui no Telegram, né? Ana Laux é professora. Tudo bom, Regina? Aí, chegando, Ana Laux, querida, vou te puxar para dentro da sala. Bem-vinda, bem-vinda. Vamos te puxar para dentro da sala aqui. Deu tudo certinho com a Ana, ótimo. E vocês vão chegando e vão convidando, marcando seus amigos aí, porque hoje o assunto aqui é bastante técnico. É muito bom a gente aprender a cuidar da gente mesmo. Tem perguntas ótimas hoje. Você vai poder mandar sua pergunta aí também, que eu vou estar ligada aí. Ana, eu já te mandei o convite, tá? Dá uma olhadinha e tu tem que clicar em aceitar, ok? Eu te mandei um convitezinho aí, olha no teu, eh, aí na tua mensagem, tu deve ter recebido uma mensagem aí do Instagram e você tem que clicar em aceitar. Agora você já está na sala, você só tem que aceitar o convite para vir fazer parte aqui comigo. Eu já te mandei o convite, tá? Chegando Valéria, Paola, Cristina Rodrigues, muito bem. Tudo que nós queremos saber, né? Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Vevete. Olha só. Vevete, ai, escreve aí quem você é. A foto me lembra uma amiga. Perdão. Oi, Valéria, oi, Valéria. Ana Laux, não localizei. Vamos tentar te mandar de novo. Fazer uma transmissão ao vivo com Ana Laux. Vamos lá, vamos mandar de novo. Fazer uma transmissão ao vivo com Ana Laux. Ó, tô clicando em cima, ok. Ele está te mandando, ele disse que está aguardando a Ana clicar em aceitar. Não sei onde é que vai aparecer esse aceitar aí para ti, Ana, mas te mandei de novo. Cristiana, sou de Aracaju. Ai, que beleza! Que beleza! Bem-vinda. Dá uma investigada aí, dá uma fuçadinha aí. Ana, que ele diz que está aguardando você aceitar. Estou pelo PC. Aí eu não sei. Eu sempre uso o celular para fazer live. Eu acho que eu não tenho essa dica para te dar, não. Eu acho que você vai ter que saltar aqui para o celular enquanto o pessoal aguarda aqui, que é mais fácil, tá, Ana? Eu não sei fazer live pelo. Eu acho que não tem como você vir pelo PC aqui, porque eu tento baixar vídeos pelo PC, não consigo, tem que ser. Agora eu descobri um aplicativo que eu consigo baixar as lives aqui que a gente faz aqui no Instagram, no Telegram, um bot, né? Um bot. Maravilha, daí eu estou conseguindo baixar lá no Telegram, daí sim eu consigo fazer no PC. Faculdade NAP chegando, bem-vindo, pessoal da Faculdade NAP. A Valéria é de Minas Gerais. Oh, maravilha, estou muito feliz aí com essa turma chegando de fora aí. De fora que não de fora. Não tem fora na internet, né? Eu estou aqui em Porto Alegre, quem sabe eu que sou de fora. Tô, tô preocupada com o meu gatinho aqui.
Isto, venha para o celular. Bota o celular aí na frente do PC, bonitinho aí, né? Bota uns livrinhos aí, que nem eu faço, que fica firme, porque eu não gosto desse suporte. Até tentei botar um suporte, mas ele fica tremilicando na hora que eu vou digitar. E chegando o Renan, naturopata, legal, vou dar boas-vindas aí para todos vocês, tá? A Rosânia de Brasília. Gente, olha só, é muito bom estar na internet, sabe? Eu acho que, não sei vocês, assim, foi muito mais fácil passar essa quarentena, que é uma situação de guerra, entre aspas, né? Estamos em guerra contra um inimigo invisível aí fora, mas a gente está tão unido aqui na internet, a gente está aproveitando para aprender tanto, para se solidarizar, para firmar laços, né? Olha aí, então tá. Ana Laux enviou uma solicitação. Agora sim, vamos colocar aqui, fazer uma transmissão ao vivo. Vai chegando, vai chegando. Eu também gostaria de fazer lives pelo PC, porque eu tenho uma câmera ótima no meu computador, mas eu não consegui ainda descobrir essa técnica. Vamos ver agora se vai dar certo aí. Sônia entrando, Fátima também chegando, a Regina do Rio Grande do Norte. Então estamos de ponta a ponta, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Espaço Vida Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. Frederico Westphalen, Santa Catarina, perdão. Pode me socorrer? Acho que é Santa Catarina. Socorre, help me, please. Help me. Rio Grande do Sul, maravilha. Maravilha, muito bom. Fica na região norte, eu acredito, eu sou natural de Erechim, mas também saí de Erechim há 34 anos já, não? E faz tempo, então eu acabo, perdão, esquecendo se é na região norte aí, eu acredito que sim, Frederico Westphalen, tá? Gente, vamos aguardar chegar, entrar aqui a Ana. Eu vou fazer o seguinte, vamos ver se, vou mandar um novo convite para ela aqui. Tá, mandei um novo convite. Mandei, Ana, agora um novo convite. Agora vai descer. Oi, Beleza. deixa eu só conectar aqui o fone. Vai virando a câmera, porque você tá de lado. Tá, só que assim, ó, eu me preparei toda para conversar com você. Deixa eu só conectar aqui o fone. Virando a câmera, porque você tá de lado. Vamos, só um pouquinho. Tô tentando. Eu me preparei toda para conversar com você pelo computador. Virando a câmera, você tá de lado. Vamos, só um pouquinho. Tá. Tô tentando. Eu me preparei toda para conversar com Coloca o você fone porque tá pelo dando. É computador. o seu computador que tá saindo agora. Tirar o som do computador. Peraí que eu vou tirar o som. Já tirei. Pronto. E tem mais um help que tu vais me dar aí. Tu vai fechar a cortina atrás de ti, porque a tua imagem quase não tá aparecendo. Tem luminosidade atrás. Tá, só um segundo. Tranquilo. Oi, Terezinha. Tudo bom, Terezinha? Bem, fechar a cortina atrás de ti, porque a tua imagem quase não está aparecendo. Tem luminosidade atrás e pouco chegando. Tá, só um segundo. Tranquilo. Oi, Terezinha. Tudo bom, Terezinha? Bem, fechar a cortina atrás de ti, porque a tua imagem quase não está aparecendo. Tem luminosidade atrás e pouco chegando. Tá, só um segundo. Tranquilo. Oi, Terezinha. Tudo bom, Terezinha? Bem, fechar a cortina atrás de ti, porque a tua imagem quase não está aparecendo. Pronto. Vamos ver se parou o eco. E agora? Agora estamos te vendo, linda, maravilhosa. Gente, obrigada a todos por terem aguardado, porque o tema é tão importante. Se tem coisa que a gente gostaria mesmo hoje de dominar, é esse assunto. E não é só por questão do vírus que está chamando atenção sobre isso. Já faz um tempo que... porque a gente sabe que hoje tem muito mais casos de câncer, muitas outras doenças que são autoimunes, que sobrecarregam, que desmancham o sistema público de saúde, que não tem condição de atender, né? E, consequentemente, a gente perde vidas preciosas, tá? Então, já faz um tempo que a gente vem fazendo uma batalha doida aqui na Aquarius, convidando profissionais para compor o quadro de colaboradores, para que a gente fique sempre ensinando, sempre lembrando, sempre trazendo dicas, sempre puxando esse conhecimento, essa vontade que a gente tem
de que você, que todo mundo comece a cuidar da sua saúde, entender como é que a gente funciona, que a gente comece realmente não entregar para o médico. Os médicos são maravilhosos, se não fosse ele, nós não estava aqui, gente, tá? É verdade. Mas é a parte que nos cabe nesse latifúndio, entendeu? É aquela parte do conhecimento que nos cabe. Que sensações eu manifesto, que, que dados me fazem ver que eu estou com uma imunidade baixa. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso. A Ana Laux é Laux mesmo que se diz, Ana? É Laux, perfeito. É terapeuta integrativa, ela tem formação em biotecnologia pela URGS, no Rio Grande do Sul. Ela tem formação também em enfermagem, ela está se graduando em nutrição, que é uma maravilha. Todo mundo devia se graduar Fantástico. em nutrição. Todo mundo devia ser obrigatório fazer as duas coisas juntas. E ela tem essas especializações que eu considero top de linha, né? A medicina tradicional chinesa, a ozonioterapia, que eu sou apaixonada, eu queria abraçar uma campanha nacional, fazer o que eu pudesse para que a ozonoterapia fosse liberada em todos os âmbitos. Embora já esteja Opa, liberada, vamos lá. vamos lá, embora já esteja Vamos lá. liberada na Odonto, e eu já usei o ano Sim, para é fazer, verdade. como que chama? Tratamento de canal? Tensão na mandíbula. Ah, sim, perfeito. Isso. E também em ortomolecular. Então, gente, olha só, uma profissional completa, facilitadora lá da faculdade INAP. Conta pra gente um pouquinho como é que é trabalhar no INAP, qual é a satisfação de trabalhar aí no INAP, que cursos você dá aí na grade curricular do INAP? Então, em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? É um prazer, assim, estar participando. Fiquei bem contente quando eu fui convidada, porque, em primeiro lugar, é isso, é a gente poder compartilhar, as informações que a gente tem, porque senão não tem sentido a gente estudar, a gente se esforçar, se dedicar tanto, né? Se a gente não pode levar isso para o público em geral, porque o conhecimento não é uma coisa que a gente guarde, a gente difunde, né? Trabalhar no INAP é ótimo, eu dou algumas disciplinas lá, né? Eu trabalho com, não trabalho com cursos específicos, eu sou professora de diversas disciplinas de vários cursos do INAP, então imunologia é uma delas, que é uma das áreas que eu mais amo, assim, trofoterapia, trofologia, né, que é da área da nutrição, da alimentação, dentro da medicina tradicional chinesa, então eu sou coordenadora do curso de MTC no INAP, e dou aula de ozonioterapia, dou aula de biologia molecular também, né? Também tenho formação em iridologia, que eu não falei ali para você aquele dia que você pediu o histórico. É, e, e também dou algumas disciplinas em iridologia, né? Então, assim, o que que eu posso dizer? É fantástico, eu amo dar aula, eu gosto muito de estudar, de estar todo dia aprendendo alguma coisa nova que venha somar, que venha contribuir, né, para o nosso crescimento, em primeiro lugar como pessoas. Isso que você falou no início foi fantástico, porque como que nós podemos usar tudo que a gente ouve, tudo que a gente aprende em prol de nós mesmos, né? Isso é importantíssimo. Então não adianta nada eu ensinar se eu não aplicar na minha vida no dia a dia. Confesso que não é fácil, né? Principalmente quando a gente fala em alimentação, né? Tentar, assim, deixar de lado as tentações, ter uma alimentação mais equilibrada, é super importante, mas é difícil também porque requer uma mudança de hábitos, né? E a mudança de hábito não é uma coisa que aconteça assim rapidamente do dia para a noite. Ela é lenta, ela é gradual, a gente tem que se conscientizar, né? A gente tem que aceitar isso antes de começar a mexer. Então, não é tão fácil, mas é super possível, né? Demora um pouquinho, mas depois, com o tempo, o retorno assim é fantástico, bem, bem tranquilo. Essa questão que você falou aí da alimentação, eu gostei da sua dica, eu acho que eu vou trabalhar um programa sobre isso. Se conscientizar antes de começar a fazer o processo. Porque senão, gente, a gente tenta às vezes por um modismo, ou porque está sendo pressionado, porque está na quarentena, ou porque qualquer coisa, e a gente desiste logo ali na frente. Então, faz parte de primeiro, a gente precisa de informação, a gente não entendeu o processo realmente. É Para ter verdade. consciência sobre qualquer coisa, só e com informação. Então, é por isso que a gente fica aí batalhando para você vir, para você pegar essa live, marcar os seus amigos, né, que estão Com certeza. que Já estão passei para precisando todo mundo. tratar a saúde, tem muita gente precisando fazer,
tratamentos, estando agora na quarentena, não estando, os processos de saúde continuavam, entendeu? Eles não, Claro, sem né? dúvida. Quem E vinha até com diabetes, fazendo todo mundo, né? E até fazendo uma colocação a essa questão aí, muitas pessoas não estão preocupadas com o vírus. Por quê, né? Não porque não dê bola, porque acha uma coisa pequena, não. É que a nossa saúde é como uma caderneta de poupança, né? Se você poupa, você sempre tem. É mais ou menos isso. Então, assim, se você tem uma alimentação equilibrada, se você faz uma atividade física, né? Se você não consome álcool em excesso, se você não usa determinados tóxicos, drogas, ou não precisa de medicações contínuas pesadas, né? Enfim, se você tem uma vida mais equilibrada, se você faz uma, além da alimentação saudável, você faz uma suplementação básica, né? Então, o teu sistema imunológico, ele vai estar apto para responder, para dar uma resposta à altura. E me permita parafrasear aqui uma frase do nosso grande filósofo Sérgio Cortella, que ele fala que a coragem, né, não é não ter medo, é a capacidade que você tem de reagir ao seu próprio medo. Então, imunidade forte, o que que é uma imunidade forte? É uma imunidade perfeita, é aquela que você nasceu com ela perfeita, geneticamente falando, ou é aquela que você conquista dia a dia através das suas escolhas alimentares, né, através de ficar sentado no sofá o fim de semana inteiro ou ir dar uma volta, caminhar, pegar uma bicicleta, né, estar ao ar livre, porque isso é importante, o contato também com a natureza, com o ar, com o ambiente, com a terra, com a grama, né? Eu sempre brinco com as minhas amigas, elas dão muita risada. Eu disse, criança precisa de vitamina S. Que vitamina é essa? Né? A vitamina da sujeira, precisa mesmo, né? Aquela neura que a gente tem, que o filho tem que estar sempre limpinho, arrumadinho. Não, precisa também se expor para poder criar anticorpos, né? Mas eu não sei, posso ir falando ou tu vai fazendo Vamos algumas perguntas? faz um adendo aí para nós no meio da tua. Passo. Então, eu queria saber. Outro dia eu estava com um amigo que tem alguns problemas de saúde e ele pegou os exames, ele estava meio nervoso dele. Eu quero saber, Carla, Carlinha, tu sabe me dizer, num exame de sangue, o que que mostra que a gente está com imunidade baixa? Eu estou te perguntando aqui, Ana, não só no exame de sangue, o que que nos mostra de sintomas e de exames que a gente tá no limite na linha de perigo? Tá. Bom, a gente tem exames bem específicos, caso a pessoa já tenha alguma desconfiança específica, né? Mas tem um exame bem simples que todo mundo faz ali quando vai fazer um check-up, como a gente diz, né? Um exame de rotina, que é o hemograma, que antigamente a gente chamava de hemograma completo, né? E hoje já não há mais essa necessidade, porque o hemograma por si só ele é completo. Então, o hemograma ele vai te trazer ali aonde que a gente começa olhando se tem alguma alteração. Na linhagem das células brancas, que são os leucócitos, né? Então, ali dentro você tem os neutrófilos, os linfócitos. Então, existe uma margem que varia de laboratório para laboratório e que é o que os médicos olham e se tiver dentro daquele parâmetro, de acordo com aquele kit que foi usado para aquele exame naquele laboratório, e se você olhar, fizer o exame em vários laboratórios, você vai ver que os parâmetros são diferentes, né? Então, Uhum. isso varia muito de acordo com o kit. Aquilo que está ali dentro, na realidade, costuma ser o comum, que o médico diz assim, não, está tudo normal, né? Porque está dentro daquele parâmetro. Esse Sim. parâmetro dos exames que a gente faz em laboratório, que a gente recebe o resultado ali, de tanto a tanto é normal, na realidade, todo e qualquer exame, os kits que são usados, eles têm uma curva de Gauss. Então, é uma média calculada e fica dentro daquele parâmetro. Por que que eu estou falando isso? Porque, de modo geral, a medicina ela faz essa leitura dentro dessa curva. Por isso, a diferença e a importância entre uma medicina preventiva, né, que é o que muito pouca gente entende qual é a diferença, e tem poucos profissionais trabalhando nessa área ainda, infelizmente, pelo menos na área da medicina convencional, né? E tem a medicina convencional, a medicina normal, o clínico normal. Qual é a diferença, né? É o olhar. O preventivo, ele vai olhar aquele resultado e ele vai dizer, embora esteja dentro da curva de normalidade,
esse valor já está chegando muito próximo ao máximo. Então já não é mais tão normal assim. É comum porque muitas pessoas apresentam, em razão de terem muitas semelhanças. Quais são as semelhanças? Alimentação ruim, né, que não é uma alimentação saudável, estresse, sedentarismo, algumas doenças já que já vão sendo desenvolvidas principalmente por causa do intestino, e esse eu queria depois falar com muito carinho dele, né? Então, mas exames, voltando aos exames, um hemograma, então quando você tem ali uma taxa de leucócitos bastante alteradas ou próxima do limite máximo ou próxima do limite mínimo, né? Para baixo significa que o seu sistema imune não está ativo como deveria, ele não está com um funcionamento tão adequado assim, ele está mais desligado, né? E quando está muito próximo do limite, ou passou do limite, que seria considerado normal, a gente faz a leitura de que ele está ativo. Se ele está ativo é porque eu tenho algum processo inflamatório ou infeccioso. E aí eu vou fazer uma ressalva para a diferença de inflamação e infecção, que a gente acaba achando que é tudo a mesma coisa, né? Eu posso ter uma inflamação sem ter uma infecção. Quando eu tenho uma infecção, eu já passei pelo processo da inflamação, porque a inflamação ela é, digamos assim, a primeira etapa do sistema imunológico para combater o que ele considera não próprio do seu corpo, não self, como a gente chama, né? Então, só que a inflamação também não é só aquela que a gente conhece que produz ali um fluido, né? Uma secreção, fica vermelho, fica quente. Nós temos outro tipo de inflamação e todos nós temos em maior ou menor grau, né? Que é a inflamação tecidual, que ela acontece nas células, nas nossas células. E aí existe um outro exame que muitos médicos pedem dentro do perfil já do hemograma, né? Então, se é completo, deveria ser pedido tudo isso. Embora, muito embora, a maioria não peça tudo, né? Que é a proteína C reativa. Então, a proteína C reativa é um marcador muito fidedigno. Quando ela está alta, quando ela está acima dos níveis, significa que nós estamos com processo inflamatório importante dentro do nosso organismo. E esse processo inflamatório pode ser simplesmente o fato de você estar sobrepeso, né? Então, toda pessoa obesa, toda pessoa que já está sobrepeso, obesa ou aquela obesidade mórbida, então são níveis diferentes de inflamação tecidual, mas em todos os níveis há inflamação tecidual, né? Fora esses exames, nós temos também daí alguns que também fazem parte do hemograma, também não há necessidade de ser sempre pedido, o médico vai avaliar se ele acha que é necessário ou não, que são ali os anticorpos vacinais para ver como é que está a resposta para sarampo, varíola, rubéola, aquelas doenças todas que a gente faz vacina quando é criança, né? Então, Sim. basicamente, esses são exames. Depois também pode-se pedir ferritina, né? A ferritina ela fica bem alterada quando tem processos inflamatórios. E por que eu falo em processos inflamatórios? Porque todo processo inflamatório ele implica diretamente na ativação do sistema imunológico, né? E- Mas ele estar ativado não quer dizer que ele esteja eficiente, quer dizer apenas que ele está tentando. E certo. dependendo dos resultados, da soma desses resultados, da leitura que você fizer, você vai ver se ele está conseguindo ou não, né? Então, mas são exames simples, Maravilha. E na de área modo geral. na área física, assim, então agora você já anotou aí, gente, você já está sabendo, né? Sintomas, Isso. Na área de tá? sintomas, é normal, todo mundo diz assim, é normal todo inverno se gripar, pelo menos numa gripe. É normal, Ana? Olha, eu vou te dizer assim, eu tenho uns 15 anos que eu não me gripo, né? Então, eu posso dizer que para o meu perfil, para a minha fisiologia, não é normal, né? Então, quando eu me gripo, ou se eu fico com resfriados com constância, eu já sei que está faltando alguma coisa no meu organismo, né? Algum suplemento que ou eu não estou me alimentando bem, aí depois a gente vai falar disso também, que só a alimentação hoje, né, na modernidade, não dá para garantir toda a suplementação necessária. Por quê? Porque nós temos os alimentos aí, tem a questão dos solos,
que já são solos pobres, muitas vezes já completamente intoxicados, né? Então, eles são pobres em nutrientes para aqueles alimentos. Temos os conservantes, né? Temos os agrotóxicos. Então, tudo isso vai modificando geneticamente a expressão desses alimentos nos suplementos que eles podem nos dar como as vitaminas, os microminerais, né? Então, muitas vezes, eu particularmente, eu sempre trabalho com essa colocação para os meus pacientes, né? A gente trata pelo lado da orientação dietética ali, vamos tirar isso, vamos botar aquilo, de acordo com o perfil de cada um. Sugestões, claro, porque a pessoa que vai sentir a necessidade ou não, é aquilo que eu falei, né? Ela tem que incorporar o tratamento, mas também eu entro com algumas suplementações básicas, principalmente em cima dos sintomas que ela estiver tendo, das manifestações, dos exames, quando ela traz já os resultados, né? Mas tem alguns nutrientes que são muito importantes para nós e para o sistema imunológico, sem sombra de dúvida. Então, o sistema imunológico ele precisa de selênio, ele precisa de zinco, né? Não são quantidades absurdas, são micro quantidades, mas a falta daquela micro quantidade já dá um estrago, né? Então, zinco, selênio, a vitamina A, que é muito importante, né? Antioxidantes como a vitamina C e a vitamina E, que se suplementam, elas se completam na atuação antioxidante do organismo. E a ação antioxidante ela é muito importante no combate às infecções, ao fortalecimento do sistema imunológico, a redução dos radicais livres, né? Então, existem hoje muitas linhas de pesquisas comprovando que todas as doenças têm um elevado grau de produção de radicais livres no organismo. E agora já tem uma outra linha de pesquisa que está trazendo o seguinte questionamento: os radicais livres é que formam, é que causam as doenças? Então está sendo feito um estudo agora nesse sentido inverso, né? Porque nas doenças já foi constatado que o número de radicais livres é imenso. O câncer é um exemplo, né? O câncer é uma doença que produz muito radical livre, é uma doença que acidifica o organismo, que mexe no sistema, obviamente, imunológico. Agora, todas as doenças, eu gosto sempre de falar isso, todas as doenças, sejam elas bobinhas, como os resfriados, gripes, doenças autoimunes, né? E a gente tem cada vez vai aumentando mais o rol das doenças autoimunes. Mas aí a gente tem aquelas mais comuns, mais conhecidas do público geral, que é o lúpus eritematoso, artrite reumatoide, síndrome do intestino irritável, né? A diabetes mellitus tipo 1, fora tantas outras que tem, psoríase, etc. São mais de 300 doenças autoimunes hoje no rol das doenças autoimunes. Todas elas, inclusive autismo, todas elas estão relacionadas com dois órgãos, basicamente. Comunicação entre cérebro e intestino, né? Então, assim, o que eu posso dizer de mais contundente hoje nessa nossa conversa para que as pessoas dê uma luz, assim, entenda e a partir daí comece a reorganizar a sua vida? Hoje está muito em alta uma palavra chamada disbiose intestinal, né? Que ela foi relativamente descoberta, trazida para a luz, tem uma média aí de 5 a 8 anos, não mais que isso, né? Mas o que é realmente a disbiose intestinal? Se fala muito, muitos dão muitas explicações complexas, e aí a gente fica, tá, mas afinal o que é? A disbiose nada mais é do que uma desorganização, do que uma morte do microbioma do teu intestino. Ou seja, dentro do nosso intestino a gente tem mais ou menos, tá? Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Deveria, pelo menos, ter mais ou menos em torno de 1 trilhão de micro-organismos. Pensa, 1 trilhão de micro-organismos é quase 2 vezes o número de células que nós temos em todo o nosso corpo. É muito micro-organismo. É tudo muito grande. É outro indivíduo dentro de nós, né? Mas eles estão ali por uma função muito importante. Eles não estão ali para bagunçar a nossa vida, para esculhambar. Eles estão ali justamente porque deles, daquele microbioma, dependem a nossa boa função cerebral e
todo o resto, né? O nosso cérebro, ele se comunica com o nosso intestino através de um sistema nervoso próprio, que é o sistema nervoso entérico. Existe através principalmente do nervo vago, que é um nervo que, veja, ele tem 10 fibras aferentes, né? Das 10, 9 levam informações do intestino para o cérebro. E só uma via atrás do cérebro para o intestino. Então, por si só, isso já quer dizer alguma coisa, né? O mais importante é o de baixo. O cérebro, ele processa, ele trabalha, ele produz a partir das informações que vêm do outro cérebro, que é o cérebro, digamos assim, eu chamo, né, orgânico. Por quê? Aqui no intestino nós temos, por exemplo, a produção de 90% de toda a serotonina do nosso organismo. Então, é muita coisa. O cérebro produz 10%. Tá, mas é usado, as duas produções são usadas para a mesma coisa? Não. A serotonina que o cérebro produz, só ele usa. Ele usa para os processos cognitivos, para a memória, né? Para a produção dos neurotransmissores. Tá? E aí nós temos um neurotransmissor muito importante, que é a serotonina. E o intestino, ele produz 90% da serotonina que vai ser usado para todo o resto do corpo. Para todo o resto. Então, veja aí, nós temos o sistema da motilidade, agregação plaquetária, que mais? Deixa eu me lembrar. As funções cardíacas e principalmente as respostas imunológicas. Então, se a serotonina comanda a resposta imunológica, se eu tenho um decréscimo da serotonina, eu vou ter, consequentemente, um decréscimo das minhas respostas imunológicas. Concorda? Agora, quando que a serotonina baixa? Aí é que está o grande X da questão. A serotonina baixa em duas situações. Quando eu tenho disbiose intestinal, quando eu tenho a morte ou a redução da minha flora intestinal, né? Quando eu tenho estresse crônico. Então, o estresse, né, ele é muito prejudicial, porque ele interfere na comunicação e ele interfere na produção dos neurotransmissores. No eixo, ali, hipotálamo, hipófise, adrenal, né? Hipotálamo, hipófise, sistema imunológico. Então, quando eu tenho o decréscimo da serotonina, eu tenho o decréscimo dessas funções, né? A adrenal, ela é muito importante, ela se comunica muito com o sistema imunológico, porque quando eu tenho a redução da serotonina, eu vou ter uma redução da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, se eu estou estressada, eu tenho melatonina, né? Se eu não melatonina. Se eu não produzo melatonina, o meu nível de cortisol, que é o hormônio que me mantém acordado, ele fica sempre alto, tá? E isso vai se comunicar com o sistema imunológico, ativando vias inflamatórias. Então, se eu já tenho um processo inflamatório interno, isso aumenta. Se eu não tenho, surge, tá? Então, por isso que eu falo, o sistema intestinal, o gastrointestinal, ele é realmente a alma da saúde. Então, o que eu preciso fazer para ter uma imunidade forte? Dentro da nutrição funcional, que eu trago, porque eu ainda não sou nutricionista, né? Eu trago para a alimentação funcional, fazendo um link com a dietética chinesa e mais a alimentação funcional. A gente fala na parte funcional nos 6 R's, né? Que são importantes, que todo mundo deveria passar. E aí entra o que eu falei para você, a importância da conscientização, de criar alguns hábitos, de entender que isso é importante e ir alterando aos poucos, né? Então eu tenho ali o primeiro R que eu tenho que remover. O que eu removo? Eu vou remover parasitas do meu intestino, então isso é importante, passar por um processo de desparasitização, né? Tirar as parasitoses que porventura eu tenha, e a gente sempre tem alguma. Então, pelo menos uma vez por ano é importante, a cada semestre, 2 vezes por ano é o ideal, passar por um processo de desverminização, que nem a gente faz com os bichinhos, com as crianças, né? Remover então os parasitas, remover todo tipo de alimento que tenha potencial alergênico, né? Então, às vezes isso demora um pouco, porque
tem pessoas que já sabem o tipo de alimento que provoca alguma alteração, da distensão abdominal, da dor de cabeça, da diarreia, ou deixa ela constipada, ou ela fica com o rosto inchado, né? Então, cada pessoa responde de uma forma. Então, eu removo esses alimentos. Vou dar um exemplo. No meu caso, eu removi o leite, né? Eu removi todo e qualquer farinha branca, qualquer coisa branca, né, que tivesse farinha, que tivesse um teor de glúten muito forte. Eu sou relativamente muito sensível a amendoim e tudo que vem derivado dele, né? Fui removendo isso, fui removendo a carne também, a carne vermelha, né? Especialmente a vermelha. Por quê? Fazendo um parêntese aqui. A carne vermelha, ela tem um complexo de proteico que a gente chama mTOR. E esse complexo, ele tem o poder de ativar genes oncológicos. Então, se você já tem uma predisposição genética, comendo carne vermelha continuamente, você pode a qualquer momento despertar esses genes e se manifestar um câncer do nada em você, né? Então, diminuir a carne vermelha é importante, diminuir produtos que dê acidez, né, que torne o teu organismo muito ácido, porque a acidez ela é propícia para que para que haja essas alterações no gene que acabam desenvolvendo o câncer. E aí eu não estou falando só de quem tem a predisposição ao câncer, estou falando qualquer um de nós, né? Porque o câncer ele é uma doença multifatorial. Ele pode ter herança genética, mas pode não ter. E o fator externo ele é mais incisivo do que a nossa própria genética. Então, eu gosto muito de falar essa frase, eu trago sempre ela, que é de um grande nutricionista que trouxe a nutrição funcional para o Brasil, que é o Gabriel de Carvalho, e ele fala sempre, já era Deus aquela história de a gente botar a culpa na genética, a gente tem câncer porque pode, né? Não é qualquer um que vai ter câncer, e o Laí Ribeiro fala isso também, né? Quem tem câncer, quem pode, não quem quer. Então, pode por quê? Porque você fica ali, né? Alimentando as células, transformando o teu ambiente, o teu terreno biológico propício para o desenvolvimento do câncer. Então, refrigerantes, não é que nunca mais você vai comer, vai tomar. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Eu não digo não coma mais isso, não. Dá para reduzir? Aí a pessoa vai reduzindo. Então, refrigerante, excesso de café preto, né? Frituras, gorduras, diminuir o máximo que puder a quantidade de produtos industrializados por causa dos conservantes. Então, isso são coisas que já se fala muito, né? Mas às vezes eu acho que falta um pouco de linkar por que tem que reduzir essas coisas. Porque é que nem criança, você diz não põe o dedo na tomada. Mas a criança não entende por quê, ela só sabe que não pode pôr o dedo na tomada. Por Né? quê, mamãe? Por quê? Vai lá e põe o dedo. Então a gente sabe, mas não entende. Quando tu começa a compreender o processo, se torna mais fácil tu incorporar aquilo para a tua vida. Né? Incorporar, por exemplo, o uso de prebióticos. Então, o que são prebióticos? São os alimentos dos micro-organismos bons, né? Então, isso é importante. Depois que você remove esses alimentos alergênicos, que você remove xenobiontes, por exemplo, adoçantes, né? Adoçantes são alimentos que a gente chama xenobiontes, porque eles podem alterar a expressão gênica também das tuas células. Tira os parasitas, aí você tirou isso, que pode levar de 1 a 3, 4 meses, vai depender de cada pessoa, né? Aí você vai vai reparar, porque o que acontece? A disbiose intestinal, ela gera uma inflamação na mucosa do intestino e aumenta a permeabilidade. Então, só para te entender essa questão da permeabilidade, pensa assim uma discoteca, uma boate dos tempos antigos, uma casa noturna, né? Tem o porteiro ali, tem a pessoa que faz a triagem de quem vai entrar. Se não tiver porteiro, entra todo mundo de grátis. Não é assim? Entra todo mundo de balde. Se tem o porteiro, vai entrar quem pode, quem é maior de idade, quem pegar a fichinha direitinho, mais ou menos assim. O intestino também é assim. Quando ele perde essa permeabilidade seletiva, fica muito mais fácil de entrar agentes patogênicos, bactérias ruins, parasitas, né? Substâncias tóxicas, metais pesados. Então, tudo isso entra
e depois que entrou, cai na corrente sanguínea e já era, né? Ela vai ser distribuída. E isso vai parar no cérebro, vai parar em outras partes. Então, e sem sombra de dúvida, vai afetar o sistema imunológico diretamente, né? Então, a questão da reparação também está envolvida com o ácido gástrico, né? A quantidade de ácido gástrico. Se tu tem pouco ácido gástrico, tu é aquela pessoa que depois que come, tu fica ruim, tu fica com aquela sensação de empachamento, aquele desconforto. Isso é um sinal bem clássico de que a tua quantidade de ácido gástrico está baixo. O que que significa isso? Que tu vai ficar muito mais tempo no processo da digestão. Uma alimentação que você poderia digerir se o teu ácido fosse normal em 3 horas, você vai levar 6 horas. Então você vai ficar 6 horas com aquele alimento parado ali no estômago, até que ele comece a ser encaminhado para o intestino, para a absorção dos nutrientes. Se você tem um ácido clorídrico adequado, você faz a digestão em tempo certo, o estômago fica vazio mais tempo e ele consegue recuperar a sua mucosa ou não lesar, né? Então, reparar a mucosa quando ela está inflamada é importante. Depois, o terceiro R que a gente fala que é a recolocação. Então, tiramos parasita, tiramos todos os alimentos que fazem mal ali, que geram inflamação. Vamos colocar agora bichinhos do bem, né? Vamos repovoar o nosso intestino com uma microflora propícia, tá? E aí tem ali, é claro, isso aí a pessoa, o ideal seria você ir num nutricionista funcional, num médico nutrólogo, uma pessoa ou um terapeuta que tem essa formação, né, que tem essa capacidade de te indicar ali as cepas corretas, os grupos, tu não faz tudo, tu não dá tudo ao mesmo tempo, no mesmo receita, na mesma orientação, né? Isso vai sendo recolocado por etapas. E aí você vai, depois que vai se repondo esses micro-organismos, você vai também ajustando a sua dieta, você vai ajustando a sua alimentação. Então é um tempo, eu acho que é bacana esse pensamento, essa alimentação funcional, porque ela vai te dando tempo de assimilar, né, é, esse processo que vem do hábito alimentar, de tirar alguns alimentos, substituir por outros, tirar a forma como você faz aquele alimento sempre, substituindo. Não, não vou fazer isso mais frito, eu vou fazer isso aqui cozido ou no vapor, né? Então, acho que é importante isso. É importante, como eu falei, introduzir na alimentação prebióticos, que são fibras, principalmente as solúveis, né? As solúveis e insolúveis são importantes, mas para disbiose, as fibras solúveis são bastante importantes, porque elas vão se solubilizar na água e elas vão ficar mais tempo no estômago e na primeira parte do intestino. Então, isso melhora a sensação de fome, diminui, aumenta a saciedade, né? Então, a pessoa fica mais tempo sem ter fome, principalmente para quem é muito ansioso, né? Porque a ansiedade está muito ligada com a obesidade. Então, as pessoas obesas, elas tendem a ser muito ansiosas. A ansiose leva a desbiose intestinal, né? A desbiose intestinal leva à alteração do sistema imune. Então, assim, quer ter um sistema, resumindo, quer ter um sistema imunológico capaz de combater gripe, covid e outras doenças que possam, né, se desenvolver, não quer desenvolver uma doença autoimune, que é o contrário, né, é um sistema imunológico extremamente reativo, justamente por processos extensos e longos de inflamação, não quer perder cabelos, aí entram os sintomas, né? Então tem mulheres que reclamam muito, perde muito cabelo, as unhas muito fracas, sempre cansadas, parece que dá uns brancos, assim, some o que estava pensando, interfere na cognição, tende a ter oscilações de momentos depressivos, né? Tem mais dificuldade com as emoções. Então isso é uma coisa que tu logo no início tu falaste, né? As emoções, então as emoções, elas nos adoecem, sem sombra de dúvida, porque elas interferem nesse eixo que eu falei para vocês, hipotálamo, hipófise,
adrenal, né? Então a emoção, por exemplo, a frustração e a raiva, já tem muitas pesquisas na área oncológica mostrando que um grande percentual das mulheres, esse estudo foi muito concentrado no câncer de mama e câncer de útero, né? Então, que um grande percentual das mulheres brasileiras que têm câncer de útero ou câncer de mama são pessoas que passaram por longos períodos de frustração, de tristeza ou perdas muito grandes e que não conseguiram trabalhar essas perdas, né? Então vem a psicossomática, vem a somatização do emocional em alguma parte do corpo. Mas por que isso? Porque está ligado com o sistema imunológico, né? A depressão, e essa é uma segunda linha de pesquisa dentro da área oncológica, que a depressão ela vai ter uma diminuição da serotonina, né? A serotonina vai ser produzida em menor quantidade, vai ter alteração no eixo ali do cortisol, então eu vou ter muito cortisol sempre sendo liberado e pouca melatonina para fazer esse equilíbrio, principalmente o GABA, que é um neurotransmissor que ele tem o papel de nos trazer tranquilidade, ele nos seda, né, ele seda naturalmente o sistema nervoso central. Então, quando o GABA diminui a serotonina e começa a haver uma expressão do sistema imunológico, começa a haver um aumento dos linfócitos T4, principalmente, e uma diminuição do fator de necrose tumoral. Então, por isso que a pessoa acaba desenvolvendo câncer, porque a capacidade da célula específica de combater célula cancerosa, ela cai muitíssimo. Ela não percebe, o sistema imunológico passa despercebido quando tem alguma alteração celular e ele não consegue fazer esse reconhecimento. Quando ele faz, já é tarde demais. Então, assim, resumindo a grosso modo, para não ficar tão maçante. Então, as emoções, sim, elas sempre vão estar. É Hã? preocupante. Não, maçante não é, é preocupante, porque é um conjunto tão perfeito, né? Deus é tão Tão perfeito. complexo, é uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Então, É. vai desarrumando aqui, que desarruma ali, que desarruma lá, e o negócio desarruma inteiro. Sim, exatamente. Na medicina chinesa, a gente diz que começa com uma síndrome simples, que pega um sistema energético, no caso representado, por exemplo, por um órgão, e aí vai esculhambando tudo, daqui a pouco está tudo fora de ordem, né? E é bem assim que acontece. Então, por isso que eu sempre chamo a atenção, assim, primeira coisa que eu pergunto, uma das primeiras coisas para o meu paciente é o que que você faz que te deixa feliz, né? Porque não adianta a depressão, por exemplo, vamos ao exemplo da depressão, que a gente vive no século da depressão, né? Qual é o tratamento para depressão? Ah, vamos usar medicamentos que induz a recaptação da serotonina. Vai lá, pega a serotonina e bota no sistema de volta. Mas você não consegue captar algo que não está sendo produzido, concorda? Então, o que produz serotonina? Emoções, sentimentos. Então você tem que ter prazer. O prazer promove a síntese da serotonina. Agora, eu não estou falando necessariamente do prazer sexual, é um deles, né? Também não estou falando daquele prazer de comer até se acabar, né? Alguma atividade que você faça que te dá prazer. Eu, por exemplo, a atividade que mais me dá prazer é estudar e ensinar, repassar, né? Então, se eu ficar sem poder estudar ou se eu não puder interagir com as pessoas, certamente eu vou adoecer se eu não souber trabalhar essa situação, né? Então, ou é um esporte, ou é sair com os amigos, com as amigas, ter um dia na semana só para você, né? Não, hoje é um dia meu. Não é do filho, do neto, do marido, do trabalho, não, esse é um dia meu. Eu vou sair, eu vou fazer as unhas, eu vou ir numa praça, eu vou ver um filme, né? Então, o que que você faz para se nutrir emocionalmente, para se nutrir espiritualmente, né? A questão da religião, ela é importante, já me perguntaram isso, né? Eu acho que é importante para todas as pessoas ter uma direção espiritual, né? Não necessariamente uma religião, mas uma direção espiritual. Isso faz parte, nos mantém, antropologicamente falando, nos mantém num eixo, né? Nos mantém numa direção, num propósito. Então, isso é importante.
As relações são importantes, né? Ter um bichinho de estimação. Hoje eu estava vendo, você estava dando banho na sua gatinha? É isso? Não, você tem uma gatinha, né? Estou usando o gato da minha neta, porque eu estou aqui passando a quarentena na casa da minha filha e ela tem dois gatos. Certo. E um deles é muito manso e é meu garoto propaganda, porque ele é muito lindo e Lindo, quando eu lindo, grito dele, lindo, todo mundo lindo. para me ouvir. Então, um bicho de estimação, um pet, né, um bichinho de estimação, ele é um membro da família. A gente adota e, nossa, Deus o livre. Essa relação também é importante. Ela nos traz carinho, ela nos traz amor, né? Então, assim, precisamos manter uma higiene mental. Isso é muito importante, né? Então, cada um vai descobrir o seu caminho. É uma meditação, é uma yoga, ouvir uma palestra. Já me disseram, eu sou espírita, eu gosto muito das palestras. Perfeito, né? Cada um vai achar o seu caminho, não tem uma fórmula certa. Mas o importante é isso, é você ter uma mente oxigenada, né? É o primeiro passo para um organismo oxigenado, né? Falando em oxigenação, me lembrei do ozônio. Hum, Então, boa. eu não sei quanto tempo mais eu tenho aí. Vai falando aí. O tempo já acabou, mas aqui, o professor Marcos Dias está aqui, teus alunos estão aqui te mandando Tá beijo, bom. adorando, dizendo que tu está Beleza. indo muito Beijão bem. para eles. Um monte de Obrigada. gente que te conhece aqui, bem legal. Mas não tem como não falar de ozônio. Eu amo de paixão. Então, o ozônio ele é fantástico porque em primeiro lugar, ele promove uma ação anti-inflamatória. Então, ó, veja que eu estou falando que a disbiose intestinal gera uma inflamação tecidual que vai esculhambar todo o sistema, tanto cerebral quanto imunológico, né? Então, o ozônio ele pode ser usado, a terapia de ozônio pode ser usada preventiva? Pode. Claro que não, assim como fitoterapia, como ortomolecular, você não vai fazer ad perpétuum, a vida inteira, todos os dias. Não, você faz ciclos, né? Então, você pode fazer um ciclo, por exemplo, vai chegar o inverno agora aqui no sul, né? A gente tem aí a expectativa de um inverno, que sei lá quando é que chega. O inverno aqui ele é muito úmido, né? Não é nem tanto pelas temperaturas baixas, mas mais pela umidade que ele traz em si. Isso favorece bastante a proliferação de determinados micro-organismos. Então, o que a gente pode fazer para se preparar, né? O ozônio, você pode fazer um ciclo de ozonioterapia preventivo para aumentar a oxigenação do seu organismo, diminuir os radicais livres que impedem o seu sistema imunológico de trabalhar bem, fortalecer o próprio sistema imunológico, porque o ozônio ele atua direto ali no aumento dos fatores de necrose tumoral, né? Então, por isso que muitos pregam, né? Muita literatura russa, principalmente, que vem do ozônio, fala-se muito em prevenção ao câncer com ciclos de ozonioterapia. Né? Então, você pode fazer uma vez ao ano, duas vezes ao ano. Se você já tem alguma predisposição para alguma doença autoimune ou já tem alguém na sua família, é importante também, é bacana fazer um ciclo, dois ciclos, né? Aí o ozônio ele pode ser aplicado, tem algumas vias, cada via vai ser mais indicada para cada situação, aí o profissional vai fazer a avaliação correta, né? Que mais? O ozônio ele vai, e aí é uma outra ação fantástica do ozônio, principalmente quando a gente pensa em doença autoimune e câncer, né? O câncer, ele tem como é que eu posso dizer? Ele faz uma espécie de desligamento das nossas mitocôndrias. As mitocôndrias são organelas que tem dentro de cada célula do nosso organismo e que são as fábricas de energia, né? Então, a célula tumoral, ela vai lá e ela meio que bloqueia essa mitocôndria, porque ela vai usar a energia de outra via, não da via mitocondrial. Então, o que que acontece? A mitocôndria é o cerne da energia do teu organismo. Se ela para, se ela é desligada, ou temporária, ou parcialmente desligada, você perde muito na função fisiológica do teu organismo, principalmente das células de defesa, né? Então, nós temos ali uma alteração brusca, uma queda brusca das células do sistema imunológico, os linfócitos ali, principalmente os linfócitos, as células natural killer, que a gente chama, que são células que também matam células tumorais, né? Então elas ficam
quase que inativas e o câncer faz a festa, né? E as doenças autoimunes também precisa, o organismo acaba ficando mais debilitado, com menos capacidade de reação por esse decréscimo mitocondrial. E o ozônio ele tem essa capacidade, ele vai lá e ele faz uma oxigenação tecidual mesmo, né? Então, essa oxigenação dentro do tecido faz uma, como é que a gente chama? Uma neogênese mitocondrial, né? Ajuda, estimula a produção de novos mitocôndrios. Então, mesmo que já tenha algumas ali baleadas, digamos assim, aumenta a produção dos mitocôndrios. Então, ele tem vários benefícios, se usa ozônio em várias linhas, né? A linha de estética também é bastante Ética usada. agora, né? É bastante usado, o pessoal da biomedicina está usando bastante o ozônio aqui no Brasil para estética, né? Eu uso ozônio, assim, os pacientes, o perfil mais de pacientes que eu tenho para infertilidade feminina, para distúrbios do trato reprodutor, né, do aparelho reprodutor, então todos os é, endometriose, miomas, hidrossalpinge, vulvovaginite, todas as doenças do aparelho reprodutor feminino respondem muito bem, né? Tem uma resposta muito boa com a aplicação do ozônio. E a segunda linha que eu uso, tive aí 2 pacientes com resultado, e isso mostrado a nível de exames, assim, bem razoáveis, uma melhora bem significativa para paciente autista, né? Porque o autista, ele entra, e até o último congresso, o último curso que eu participei em São Paulo, foi muito focado no autismo, né? Então lá eles têm um grupo de pesquisa bastante grande em vários núcleos no estado, com ozonioterapia para autistas, e os resultados assim são fantásticos. Consegue-se baixar vários graus dentro do espectro só com a modificação completa da dieta da criança, da alimentação, com a entrada de suplementação específica com ortomolecular e com o tratamento de ozonioterapia. Então, os resultados são fantásticos, assim, excelentes. Fantástico, né? Eu sou fanzona já há muito tempo. Há 4 anos, há 4 anos atrás eu tive um tumor, fiz um tratamento, enfim. Depois comecei a conhecer essas terapias todas, né? E Sim. uma vez por ano eu faço ozônio, num grupo assim de alguns meses, né? E agora intensifiquei esse ano, intensifiquei, troquei uma outra clínica, mas enfim, eu sou apaixonada, já estive num congresso em São Paulo entrevistando muita gente, a gente fez programa ao vivo de lá, foi lindo. E eu quero abraçar essa causa, porque está liberado na Odonto, né? Há um ano e pouco eu tratei tensão mandibular que estava se manifestando e eu Sim, já distúrbio. fui direto no dentista, certa de que ia ter que colocar aparelho, estava travando tudo, né? E o tratamento, se eu tivesse refeito ano passado, esse ano voltou um pouco, mas ele, em poucas sessões, durou mais de um ano, né? Uhum. Alivia completamente, né? E relaxa. Então, claro, depende de cada caso, não estou dizendo que tem que ser, né? Foi o meu caso e foi Sim, sim. certeiro, né? Como É o que eu você disse, sempre falo. o terapeuta tem que olhar e analisar várias coisas, né? Uma coisa que eu sempre falo para os alunos, né, ou para quem me pergunta, assim, a respeito de toda e qualquer terapia. Nenhuma terapia é boa para tudo. A gente tem É, que sempre frisar isso. Não existe uma terapia milagrosa, né? As terapias, elas se complementam. Algumas vão mais para uma linha, outras vão mais para outra. Então, você tem que saber quando entrar com uma, quando entrar com outra, né? O terapeuta habilitado, ele tem essa percepção. Então, e a gente tem aí terapeutas muito bons, lá no INAP, até eu chamo a atenção que a gente está com um curso lá, agora tem a naturopatia, né, que é a formação, que a pessoa é importantíssima, e tem também o que fazer depois que a pessoa se formou terapeuta, né, vamos, naturopata, vamos continuar evoluindo aí nos estudos, porque saber, o conhecimento não para, né, a gente nunca sabe tudo. Então a gente está com um curso lá, inclusive eu sou professora desse curso também, que é de naturopatia biomédica. Então, ela traz uma visão, o outro lado da naturopatia, né? Fazendo link com a biomédica, com a biomedicina.
que é isso que eu estou falando aqui esse tempo inteiro, né? A nutrição funcional, como é que os eixos se comunicam, como é que a bioquímica entra aí, por que que o GABA baixando